Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aí iniciando mais um podcast. Nós temos. Fala mais alto, eu acho que tá baixo. Pessoal, coloque nos comentários aí se estão nos ouvindo bem, se a nossa voz está aprazível, os ouvidos de vocês, se vocês estão nos enxergando bem. Já arrumem a resolução de vocês lá para 1080p, que às vezes vocês estão assistindo numa qualidade que é uma qualidade ruim. Mas nós estamos transmitindo para vocês em uma qualidade boa, que é 1080p. Então é só vocês ir lá nas configurações e colocar para arrumar lá a configuração para 1080p, beleza? Então hoje nós temos um convidado aqui, o professor Michel Albônico. Ele trabalha aqui na Universidade Federal aqui do Paraná, na UTFPR. Ele vai contar um pouco sobre a sua história, sobre a sua experiência, seus conhecimentos. É uma pessoa aí que tem uma vasta formação na área e um domínio muito grande dos conteúdos que a gente vai abordar com vocês hoje. Vai ser um diálogo bem legal. Aproveitem fazer perguntas, pessoal, porque a área da tecnologia ela está presente em tudo na nossa vida. E quanto mais cedo vocês descobrirem a importância da tecnologia e saber trabalhar com ela e não contra ela, mais a vida de vocês vai se deslanchar. E isso vale tanto para qualquer um de nós que trabalha em qualquer tipo de profissão, seja um estudante, seja um pessoal que trabalha aí numa empresa. A tecnologia ela é algo hoje crucial para a nossa vida. É algo que nos acompanha. E então nós, às vezes nós que fomos um pouco mais velhos, aí temos um pouco mais de dificuldade. Mas atentem-se à tecnologia, às novidades que estão surgindo para a gente não ficar para trás, tá bom? Então, como que eu posso utilizar a tecnologia ao meu favor lá no meu trabalho? Como que eu posso utilizar a tecnologia a favor aqui no meu dia a dia? Qual que vai ser os impactos da tecnologia daqui 5, 10, 15 anos? Como que vai estar? Então, nós já temos que começar a nos preocupar com isso. Então, por isso a gente traz pessoas que entendam nesses assuntos para partilhar com vocês, para motivar vocês e principalmente aí alguns empreendedores, os jovens que estudam conosco, que gostam dessa parte de programação, de TI, que querem aí talvez num futuro próximo estar atuando nessa área. Então é uma área assim, ó, que tem um campo, um leque de oportunidades muito grandes e que só depende de vocês, beleza? Nós temos aqui então a professora Franciele, que está aqui com a gente sempre. Dá uma boa noite aí, Franciele. Boa noite, pessoal. Hoje vocês vão me ver falando um pouquinho menos que o normal. Tô meio sem voz aqui, mas não deixei de participar aqui no nosso podcast. Estamos aqui então com o nosso convidado, Michel Albônico. Ele que é professor universitário, formado em engenharia de software, tem mestrado, pós-doutorado, doutorado, então tem muito conhecimento para compartilhar aqui com a gente. Boa noite, Michel, seja muito bem-vindo ao nosso espaço. E a palavra é tua para compartilhar aí toda essa história de formação e também história de vida. Sinta-se à vontade. Boa noite. Estou também um pouco sem voz. Esse ar-condicionado, deixa a gente um pouco sem voz. Então, eu comecei a trabalhar com tecnologia em 2001. Então, quando eu comecei a trabalhar, na verdade, eu era office boy. Aí, depois, dentro da empresa, eu tive a oportunidade, comecei a gostar dessa área e me identifiquei e comecei a trabalhar com isso, né? Antes disso, nunca tinha mexido no computador. Na época também não era tão comum, né, as pessoas terem computador em casa e tal. Ao menos, mais no interior, pelo menos, né? Aí eu fiz um curso de sistemas de informação em São Miguel do Oeste, né, no UESC. Também, a gente comentava antes, né, fazia 1h20 de ônibus para poder estudar. Então, é o que me abriu as portas para também estar trabalhando inicialmente num provedor de internet. Então, gosto muito dessa área de internet, de comunicação, né? E fiz um mestrado em meados de 2008, em Curitiba, na Federal do Paraná. Tinha feito uma especialização ali no meio também, em Lavras, em Minas Gerais. Fiz um doutorado, tive a oportunidade de trabalhar em várias universidades como professor, como coordenador de curso, na nossa região principalmente, né, na região aqui de Francisco Beltrão. Também sou da região aqui ao redor, né. E isso depois eu comecei a trabalhar na UTFPR em 2012 e lá eu tive a oportunidade de sair um período para cursar meu doutorado. E aí eu cursei esse doutorado em Nantes,
na França, que fica no oeste francês, né? Era a capital da Bretanha antigamente, hoje é Rennes. A região é chamada Pays de la Loire. Então, aprendi muito culturalmente e tecnologicamente também falando, né? E fiz contatos que depois me levaram a um pós-doc em 2021, que é um período, não é uma formação, mas é um período de estudos, de pesquisa depois do doutorado, né? Na FU Amsterdã, que é uma universidade de Amsterdã, na Holanda, entre as 200 melhores do mundo, né? Eu tenho contato até hoje lá, faço pesquisa com eles. Então, a minha pesquisa é muito mais acadêmica do que profissional, mas eu tenho alguns desvios, digamos assim, dentro da minha carreira, que já trabalhei em provedor de internet, hoje a gente trabalha com desenvolvimento de software, né, para pequenos aplicativos também. Show de bola. Isso. Então os alunos já podem perceber, né, que a formação que o professor Michel aqui tem é muito grande. Então ele começou lá com a graduação dele, 4 anos ou 5 anos na época. 5 anos a graduação, depois de graduação vem pós-graduação, e aí depois vem um mestrado, depois vem doutorado, depois pós-doutorado. E qual que é o próximo objetivo, Michel? Outro pós-doutorado. Outro pós-doutorado. Os alunos estão comentando aqui que o áudio está um pouquinho ruim, então vamos tentar falar um pouquinho mais alto, por mais que todo mundo está com a voz meio ruim aqui, mas vamos tentar falar um pouquinho mais alto para eles escutarem bem a gente. Então, um pós-doutorado, qual área específica que você vai fazer esse pós-doutorado? Então, eu trabalho com eficiência energética de software, software para robótica e internet das coisas, né? Que é o que hoje está surgindo muito, né? Mas é engenharia de software, mas mais voltado para essa prática da eficiência energética. Legal. Você é fluente em inglês, francês, provavelmente por ter morado fora do Brasil esse tempo. Sim, qual que é a importância hoje da linguagem para as pessoas em geral, não só para a área da tecnologia, mas como um todo? Então, o inglês é o essencial. Se você quiser ter uma carreira internacional, e hoje é muito possível, inclusive, morar no Brasil e trabalhar fora de forma remota, então é muito importante que você conheça o inglês, pelo menos o nível intermediário, o nível técnico. O francês, como os franceses eles protegem muito a sua língua, foi muito importante para que a gente tivesse uma aceitação na sociedade francesa. Porque se você chegasse em um local que falasse somente inglês, você falasse somente inglês, eles já ficavam meio assim, e os franceses, como os brasileiros, eles não falam muito inglês, né? A não ser nas universidades, né? Nesses locais. Importante. Então aí uma dica já vai para os alunos, né? Invistam em inglês, porque o inglês hoje em dia é uma das línguas mais faladas no mundo, e vocês podem trabalhar para outros países sem sair do próprio país. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Quem adentra essa área da tecnologia, da programação, pode estar às vezes trabalhando aqui no Brasil, e pode estar trabalhando para uma multinacional, uma empresa lá do exterior, da China, Estados Unidos, sem sair aqui do Brasil. Então o professor vai contar depois uma experiência, ele já teve experiência de fazer entrevista com empresas de fora e assim por diante, para que vocês já vão se preparando. Então o inglês é algo muito importante para vocês, não deixem de estudar. Assim como o francês, né? Eu estudei um pouco de francês no mestrado, estudei autores franceses, gosto muito da língua francesa também. O inglês eu não domino muito, não. Mas o francês e o italiano eu estudei no mestrado, essas línguas, então já tenho um domínio um pouco maior, gosto bastante. Show de bola. Aqui a gente preparou algumas perguntas, né, pro nosso convidado, como já é de praxe dos nossos podcasts, e eu preparei aqui, o que a engenharia de software faz? Porque a gente já tem aí essa profissão como algo consolidado na sociedade, mas afinal de contas, qual que são as principais áreas, como que é essa profissão na prática? A engenharia de software em si ela é muito grande. Então ela aborda toda a parte de desenvolvimento de software. Desde a conversa com o cliente, fazer análise, ver o que o cliente quer, como transformar isso para software e validação do que você desenvolver desse software e depois a manutenção desse software, que é a parte mais doída, né? Você sempre vai ter problemas, nenhum software é perfeito. Não tem como, né? Ele vai ter que atualizar depois, vai surgir uma coisa nova, a necessidade do cliente vai aumentar. Exato. Então tem que já construir talvez um software que
tem essa possibilidade depois, né, de dar continuidade. Exato. E aí a engenharia de software te ajuda a pensar um software que seja mais eficiente, né? E que aceite modificações. Isso softwares antigos acabam virando os dinossauros que muitas pessoas não conseguem mais mexer. Ficam obsoletos, né? E muito grandes, exatamente. E aí a engenharia de software, ele fala de tudo isso, né? De todo esse processo. E até essa questão de gerenciamento de pessoas, gerenciamento de tempo, gerenciamento de custos. Então, essa parte mais gerencial do processo também está dentro da engenharia de software. Na verdade, é mais essa parte gerencial até mesmo do que o desenvolvimento. Legal. E a questão de baterias que envolve alguns dispositivos mesmos que a gente tem, como celular, robô, computador, tudo isso tem que ter uma energia por trás. Como que funciona essa questão? Entra na engenharia também? Também. Então, é uma parte da pesquisa que eu faço, né? Então, a engenharia tem vários caminhos, a engenharia de software, e a nossa pesquisa é mais nessa área. Então, tem essa questão da eficiência energética para baterias. Então, todo celular, quando você quer usar menos energia, você usa o modo dark dele, né? Aí você fica a tela escura e o pixel não usa tanta energia e tudo mais. Tem toda essa questão de robôs hoje, a questão de carros, não aqui no Brasil, mas internacionalmente, questão de carros autônomos, cidades inteligentes. Aqui no Brasil já se começa, né, com essa ideia de cidades inteligentes, e muitos desses dispositivos, eles são baseados em bateria. Aí você tem que criar um software que não consuma tanta bateria assim, tá? E qual que seria a energia do futuro, talvez? Essa questão energética não é muito a minha praia, né? Mas eu acho que a gente tem bastante recursos renováveis e o mundo já está de olhos abertos para isso, né? Então, a energia solar, eólica e tudo mais. Tem uma questão também ambiental, impacto, mas não tanto como hidrelétricas, né? Usinas atômicas, toda essa questão, né? Esses tempos atrás eu vi uma pesquisa sobre algum tipo de substância que tinha na Lua, que os pesquisadores estavam estudando para se tornar futuramente um tipo de energia, né? Uma nova bateria. Mas aí começa-se a ideia do petróleo, né? Que você vai extrair até um dia acabar. Exatamente. Não é renovável, né? E na verdade eles não investiram ainda, claro, tem toda uma pesquisa por trás dessa substância, mas eles não investiram ainda, porque a ida daqui, a Lua é muito grande, então como é que você vai lá coletar esse material, voltar, ver se realmente vai dar certo, né? Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Então envolve toda uma pesquisa que é custosa financeiramente falando, né? E tem essa questão também de você, no dia a dia, gerar energia. Você está andando de bicicleta, você consegue gerar energia. Você está caminhando numa calçada, existem dispositivos que, conforme você pisa, vai gerando energia. Inclusive, existe uma cidade que já está planejando esse tipo de tecnologia, né? Do andar, até mesmo dos carros andando sobre a pista, tudo isso vai captar energia. Isso vai gerando, né, uma energia mecânica que se transforma em energia elétrica. Até a própria tinta do carro, né? Acho que a gente já comentou disso em algum momento, não sei se foi em um podcast nosso, a tinta de alguns carros que futuramente vai existir, existe um projeto por trás disso, que a tinta vai captar energia de alguma forma tecnológica e vai transmitir para o carro. Como painel solar, provavelmente. Então, tudo isso é uma coisa que para nós parece extraordinária, que nunca vai existir, mas em pouco tempo a gente vai ter, assim como um celular que está na palma da nossa mão e todas as informações estão ali. Né? O celular já carrega por indução, né? Sim. Não precisa mais nem ter conectado na tomada, você só aproxima ele já vai relógio, carregar. Por exemplo, nesses smartwatch aqui também, eles são por indução, né? Então a tecnologia tá aí. Algumas geladeiras eu vi também que era por... os relógios da Oriente, né? Que você andava querendo o pulso e nunca recarregava. Esse eu tenho já era futurista. Eu tenho um ainda daqueles. Esse eu não conheço. Se você não... Só coloca ele no pulso e... Você se movimentando, ele vai gerando o próprio movimento faz... Por exemplo, legal, esse tá lá parado o relógio, né? Agora você chega lá, dá uma chacoalhadinha nele e já começa a funcionar de novo. Show de bola. Então você reaproveita muito tecnologias também, né? É legal. Aqui eu tenho uma pergunta já, que eu achei bem interessante. Você ia perguntar? Sim. O João perguntou assim, ó. João Henrique perguntou. Tem uma pergunta. O software pode ser um sistema de jogos, app, site, etc? Sim. Inclusive, o futuro está nesses aplicativos
jogos, né? Então, essa realidade virtual e tudo mais. Sim, isso tudo é software. Então, mesmo um jogo, você precisa de um projeto de desenvolvimento de software. Porque você precisa entender quais são as regras do jogo, como você quer a parte visual desse jogo. Você validar tudo isso, né, antes de desenvolver ele. E o Dá jogo para começar fazendo a diferenciação, né, entre hardware e software, né? Os nossos alunos não sabem ainda, às vezes, qual que é a diferença entre um hardware e um software. O que é um software, para vocês entenderem o que é um hardware. Acho que deixa o professor falar um pouquinho sobre essa questão, né? Então, na universidade, a gente sempre, nas primeiras disciplinas, a gente acaba, né, e creio que vocês também, nos cursos mais de informática, falam disso. Que é o quê? O hardware é a parte física, né, a parte eletrônica, elétrica, de um computador, de um celular, de qualquer dispositivo eletrônico. E o software é aquilo que faz com que essa parte física funcione, né? A gente costuma dizer que é o cérebro, né, do nosso computador. Então, o computador, se você ligar ele sem o software, vai ser uma tela preta e não vai fazer nada. O software vai identificar quais são os componentes, como você envia um sinal para que isso apareça no monitor, como você recebe a informação do teclado. Aí tem diversos tipos, né? Tem o sistema operacional, tem o próprio software, aplicativo, tudo mais, né? Por exemplo, os celulares, a gente tem o Android, tem iOS, tem Windows Phone, então tem vários sistemas operacionais, que é um tipo de software, e você tem aplicativos dentro desse sistema operacional. Vamos supor o WhatsApp, Facebook, YouTube, são aplicativos dentro de um sistema operacional. Tudo isso é software. Então vamos tentar Explicar melhor? pontuar. O que seria o hardware seria, por exemplo, um teclado, um mouse, tudo que é físico, tudo que aqui a gente consegue que é rígido, né? rígido. Você pode pegar, é um hardware, por exemplo, eu peguei isso aqui. Isso aqui é um hardware. Porque para animar, para que esse celular funcione, você tem que ter a animação dele, quem vai fazer toda essa parte de animação vai ser um software. Então vai ser um programa que vai fazer a animação dele. Um hardware sem um software não é nada. Então ele precisa ter um software para que ele tenha, por exemplo, uma aparência, para que ele mostre o sistema. Então a parte do software é a parte da programação. Essa você pode criar, você pode imaginar, você é livre. Já o hardware ele sofre também as mesmas questões da física, né? Ele vai se deteriorar, ele vai, sei lá, enferrujar. O software não, o software ele vai se atualizar, você pode utilizar a sua imaginação para criar, né? E existe mais uma diferenciação também, o software e os sistemas, né? Que são coisas diferentes também, se você puder explicar um pouquinho. Então, o sistema vem da ideia de sistema geral, né? Sistemas da natureza. Então, mesmo no corpo humano, nós temos sistema digestivo, né? Respiratório, enfim. Na parte de software, esse sistema quer dizer o quê? É o que engloba todos os softwares que você utiliza e todos os hardwares que você utiliza, ou seja, aquele ambiente onde o software vai executar e o código que você programou para aquele hardware executar. Então, tudo isso é o sistema, né? O sistema é algo mais amplo. Mas, assim, normalmente se alguém chegar a falar um software, um sistema, as pessoas subentendem que é a mesma coisa. Mas tecnicamente não é, né? Mas enfim, isso não... É que a gente que é leigo, né? As pessoas que não têm muito conhecimento, às vezes colocam as palavras que são diferentes, que possuem algumas diferenças, como sinônimos, e na verdade, como você falou, são coisas diferentes, né? Vai ter aí suas singularidades que a gente que não estuda aprofundadamente, assim como você, não tem esse conhecimento. E é bem legal a gente trazer isso para cá, né, para a gente conhecer um pouco mais a fundo da tecnologia. Afinal de contas, é disso que a gente precisa hoje em dia, né? Conhecimento em relação à tecnologia. Inclusive, uma preocupação que existe hoje em dia, no mundo como um todo, é a emissão de gás carbônico, a emissão dessas toxinas que prejudicam o meio ambiente. Inclusive, acredito que um dos seus projetos que você tinha mencionado antes envolve esse estudo voltado para o efeito estufa e todas as questões, né, que envolvem o meio ambiente. Como que é a relação entre a engenharia de sistemas, né, a engenharia de software, com essa questão do efeito estufa e tudo mais? Se puder contar um pouquinho. Então, tem toda uma questão de sustentabilidade de software. Quanto mais você puder usar aquele software, melhor. Aí você reaproveita também componentes desse software, né? Mas o que a gente trabalha muito é a eficiência energética do software. No caso, por exemplo, desde 2014, que eu acompanho uma startup
francesa, que trabalha em uma forma de você reduzir o consumo energético de servidores. Então hoje a gente fala de computação em nuvem, né? Você deixa os teus dados lá na nuvem. Mas o que é essa nuvem? São milhares de servidores Que estão ali estão ali, estão consumindo energia, precisam ser refrigerados. Às vezes eles são colocados dentro da água, né? Uma cápsula para refrigerar. Isso gera um impacto ambiental. Tem várias situações que você precisa estudar, né? E se você conseguir otimizar o uso desse recurso, desse hardware, né? Desse servidor, você consegue também reduzir o consumo energético, você vai precisar gerar menos energia e você vai poluir menos. Então tem toda essa questão, aí tem toda essa questão de, as pessoas falam de crédito de carbono também, né? Que você não consegue reduzir, mas você paga para uma empresa que consegue reduzir, para ela reduzir o consumo, ou melhor, a emissão de gás carbônico. Então algo bem amplo, né? Algo bem legal também para quem tiver interesse, procurar isso, né? Crédito de carbono na área de tecnologia. Inclusive, essa semana que passou, nós aqui do Grupo Visual estávamos em Cascavel, no X-Business, e uma questão que foi pontuada, inclusive a gente não esperava essa pontuação, né? Era a questão ecológica, a questão do meio ambiente, porque às vezes a gente fala de empresa, a gente fala de business, fala de toda a questão de network que a gente foi lá fazer, e a gente esquece do básico, que é o nosso planeta, né? Se não existe planeta, não existe todo o resto. Então, as empresas, elas precisam se tornar mais sustentáveis, né? Ter mais esse cuidado em relação ao meio ambiente. É uma coisa que, infelizmente, nós não tomamos como cultura, né? A gente ainda tem aí essa dificuldade mesmo, né? Uma deficiência da humanidade de continuar poluindo, né? E esquecer desse lado tão importante que, né? Graças à engenharia, a gente consegue dar um jeito aí, tomara que, né, a gente consiga melhorar isso a um pouco tempo, porque senão, né, chega um momento que vão haver políticas públicas, cobranças, ou mesmo redução de impostos para quem conseguir reduzir. A redução, né, de impostos já existe, né? Existe. Então, a questão de redução de impostos. Isso acaba também ajudando um pouco, né? Mas a questão é que a gente está num processo muito acelerado, né? Tanto tecnologicamente como de mundo, né? A gente quer produzir, né? Essa que é a questão. E nós produzimos a partir de recursos naturais, né? E recursos naturais são esgotáveis. Claro. Então, eles têm um fim. E se você não se preocupar com a reposição desses recursos, como é que vai? Daqui a um tempo não tem mais nada para você explorar. Exato. Aí vai sobreviver do quê? Tudo que é feito de uma matéria-prima, né? Tudo que a gente tem físico é uma matéria-prima. E mesmo o software, nessa questão energética, matéria-prima. Vai precisar, né? De vento que... mas não tem impacto ambiental. Mas, por exemplo, na Europa, há uma reclamação muito grande da migração de aves que é desviada devido às usinas eólicas. Então, tudo tem um impacto. Tudo, né? tem impacto. A questão das hidrelétricas, que a água é poluída, né? A questão do eólico, dos pássaros, a questão lá das usinas nucleares, das emissões, né, de gases que acontecem. Então, todas essas questões de gerar energia, muitas vezes vai ter... Acho que a mais sustentável é a solar, né? Eu não sei te dizer qual é a mais sustentável. Eu sou professor, então eu sempre fico com o pé atrás de afirmar. Sim. Mas, sim, hoje, por exemplo, você coloca em cima do teu telhado, então o impacto... Eu não sei a questão de aquecimento da cidade, como isso vai impactar. Não sei se há estudos nesse sentido. Então, né? Que inclusive a gente não para para pensar na questão dessa aquecimento. Eu conheci esse tempo atrás uma história de um arquiteto que fez um prédio gigantesco, todo espelhado. Vocês conhecem a história? Que era um prédio lindíssimo lá, mas gerou um problema drástico, porque dava a luz do sol no espelho e aquecia toda a cidade. Porque reflete o sol e o sol volta, né, com intensidade. Então a cidade era uma cidade assim, que não dava para aguentar o calor. Então são coisas que a gente nem reflete, nem pensa. Que é a ideia do asfalto, né? O asfalto hoje, por ser preto, né? acaba segurando, né, o calor. E talvez essa questão do painel solar também seja algo que no futuro, porque hoje em dia a maioria das casas, né, tá bem acessível, tem financiamento e tal.
Mas eu não sei te dizer aí qual seria o impacto e tal, não é muito a minha área. Realmente, por esse lado, eu não tinha pensado. Às vezes a gente pensa, não emite nenhum gás, não tem, mas pode ter um aquecimento, né? Uma Sempre questão de pesquisar, realmente. Sempre há um lado, né, que você precisa É, tomar cuidado. Que é interessante a gente falar, né? Que todo lado, toda questão tem um lado positivo e o lado negativo. Exato. Inclusive, até eu ia comentar um pouquinho sobre metaverso. Com você, antes aqui no Making Off, a gente estava falando um pouquinho de metaverso. Hoje em dia, a gente tem isso como tópico para o futuro. Né? A gente tem Mark Zuckerberg falando de metaverso, inclusive o Facebook, né? Não sei se vocês sabem, mas o Facebook ele mudou para Meta de metaverso. Então já foi uma mudança de marqueteiro ali para vir com essa nova era tecnológica. O que você acha do metaverso? Você acha que é bom, ruim? Como é que vai ser isso no futuro? Primeiro, a questão das tecnologias, né? Hoje você tem NFT, que aí vocês viram a figurinha lá que o Neymar comprou por milhões né? de E depois reais. caiu pela metade do preço. Exato. Aí você tem blockchain, que é a questão das criptomoedas, e aí te dá toda uma cadeia de segurança também para que, por exemplo, aquela figurinha seja, enfim, só do Neymar e não mais de ninguém. Você tem a questão da realidade virtual, então são várias coisas que estão ligadas ao metaverso. Então, o que seria esse metaverso? Seria um mundo virtual. Então, uma vez tinha um jogo que se chamava Second Life, onde você tinha uma segunda vida, né? Você queria ser engenheiro, e no Second Life você era engenheiro. Você queria ser advogado, no Second Life você é advogado. Então, o metaverso, ele busca um pouco disso, mas eu vejo assim como um apelo muito mais comercial. Então, você conseguiria, por exemplo, fazer um show, sei lá, Gustavo Lima, Caetano Veloso, enfim, e as pessoas não precisariam ir até o show. Você teria isso acessível naquele teu mundo. Você conseguiria comprar um ingresso usando, por exemplo, alguma tecnologia ligada, né, à criptomoeda, você teria acesso a isso. Você conseguiria criar um personagem, você conseguiria comprar roupas, você conseguiria várias situações que você conseguiria fazer nesse universo, né? Seria um mundo paralelo. Então, tem o lado positivo, toda tecnologia, como a gente fala, tem um lado positivo, algo muito legal, mas tem o lado também negativo. Eu sempre me preocupo quando a tecnologia invade demais as nossas vidas. Então, quando nossos filhos assistem demais o celular, não é benéfico, né? Uhum. Então, imagina você ter uma vida toda em paralelo. Como vai, não sei, tem aquela série Black Mirror, né? Que eles falam das tecnologias. Muito legal. Então, isso faz você... Vai ser algo... Não é algo habitual. Então, é impossível e difícil de prever qual seria o impacto, né? Nas pessoas, a questão psicológica, você que é formado em psicologia também. A questão psicológica envolve a questão social já, por consequência, né? Porque, querendo ou não, nós humanos precisamos socializar fisicamente falando. Exato. A pandemia foi um exemplo, né? Teve muitas pessoas que adoeceram porque não conseguiam fisicamente estar com os outros. Por mais que estivessem ali no WhatsApp, por videochamada e tudo mais, mas não tinham esse afeto físico, né? Que é uma necessidade ainda nossa humana. Então, talvez, futuramente, né, exista essa questão de a gente se aprofundar em um metaverso e isso não nos fazer bem psicologicamente falando, né? Mas se vir, né, tomara que não, mas chegar a vir uma nova pandemia, vai ser um refúgio, assim como a tecnologia foi um refúgio para nós agora, né? Então, como você falou, são esses dois pontos a serem analisados. Tem várias situações, tem a questão de acesso a essa tecnologia. Que é algo muito caro, por enquanto. Né? Hoje, mas assim, está se caminhando para isso. Por que um influencer digital ganha milhões em 10 segundos de vídeo? Porque né, o consumo de está se voltando para essa área mais da internet, né? Enfim. Eu imagino muito o filme Avatar quando se fala do metaverso, né? Também exato. Vai sair agora o novo Avatar, né? Mas a questão de você ter uma realidade paralela, né? E tem também um filme que... Falando de Avatar, a tecnologia que existe por trás do filme na construção da cinematografia do filme, né? Então eles lá em... Quanto foi o primeiro filme? Não sei se tu vai lembrar. O primeiro filme Avatar, há muito tempo atrás, eles não tinham toda a tecnologia que existe hoje e eles fizeram algo extraordinário para a época, né? Então Avatar, não só a tecnologia dentro do filme, mas também a cinematografia do que eles fizeram. É muito
Eu assisti ele em 3D, mas eu me impactei na época quando eu assisti. Ah, É uma referência. Tinha aquele cara que tinha uma deficiência física e que ali ele era e livre. ali era o, né? Uhum. Então tem isso também. Às vezes vai oportunizar dessas pessoas. Eu não sei como no futuro eles vão fazer também essa questão neurológica e O Elon tal. Musk, toda, né, tá, Ele estuda estuda isso, um pouco né? sobre isso. Por exemplo, você com neurotransmissor, você transmitir o pensamento para um robô e o teu robô executar a tarefa. Ele tem uma empresa só disso, né? Da junção do cérebro humano com a Inclusive, tecnologia. nós temos um professor que acabou de se formar no doutorado ali na UTF, que talvez no futuro vocês possam trazer ele, vou passar o contato, que o doutorado dele foi nessa área, controlar drones com o cérebro. Olha que legal. Só com os... Aí tem toda uma questão, você consegue... No caso dele, ele usou os sensores, neurosensores, né? E também a questão facial. Que tem aquele caso do Stephen Hawking, acho que era. Stephen Hawking? É isso aí. Ele teve uma doença degenerativa e só falava com a cara, né? Isso aí. Então, a tecnologia oportuniza muitas coisas também, né? Legal. E na verdade ele era da tecnologia. Físico? Ele era físico, né? Ele é bem conhecido. Ele faleceu há pouco Stephen tempo. Hawking. Faz que uns 4 anos que ele faleceu? Mais ou menos? Não sei se faz tanto. Faz pouco tempo que ele faleceu. Eu lembro que ele era aquele carinha que tinha a cadeirinha dele toda tecnológicazinha, né? Pra ele conseguir caminhar e se comunicar. Tinha um computadorzinho do lado. Tem um né? filme dele, né? Acho que ele Tem. tinha esclerose múltipla, se Eu não me acho que engano. Eu acho que é amiotrófica, algo nesse sentido, né? Mas era algo que era degenerativo, né? Foi levando ele aos poucos e ele acabou falecendo bem idoso, né? Ele faleceu bem idoso. E era uma pessoa, assim, que era referência em relação a isso, porque ele já vinha trazendo o estilo de vida com tecnologia, por mais que ele tivesse ali essas questões físicas dele, né? Então, para os nossos alunos, já filmes que retratam um pouco essa realidade. Matrix também retrata bastante essa realidade. Assistam Matrix, assistam o Avatar. Tem um outro filme chamado A Origem, que também trabalha o argumento do sonho. No caso ali, você estaria sonhando, né? Mas o sonho do sonho. E aí você tem que também saber se você está na realidade. E como que você sabe se você está na realidade ou se você está sonhando, né? Eu gosto muito tem de uma- ficção científica. Tem uma né? sacadinha, né? Que ele tem um peãozinho na mão lá que ele gira aquele peãozinho, porque na gravidade normal o peão vai cair, né? E daí no final do filme o peão fica ali, ó, cai e não cai. Daí tu não sabe se ele tava sonhando ou se era real o filme. Então é muito legal aquele filme lá. A ficção científica ela é incrível justamente por isso, né? Porque a gente fica naquela, isso não existe hoje, mas será que um dia vai existir, né? Então, A questão da robótica, inclusive, muitos robôs atuais são baseados em livros, em filmes de ficção, né? realmente. É uma referência que aqueles que são amantes da tecnologia têm, né? Porque olham para aquela ficção e aí olham para a realidade e pensam em criar. Inclusive, né, eu gosto muito da cinematografia da Marvel, que traz bastante essa questão de científico, ficção e tudo mais, né? E lá tem o Homem-Formiga. Nossos alunos provavelmente vão gostar, porque é algo mais adolescente, né? Eu já não tenho mais idade para gostar de Marvel, mas eu ainda gosto. Então, tem lá o Homem-Formiga que justamente traz a física quântica, né? Que também vai trabalhar ali algumas questões que são da ficção científica, mas que futuramente talvez a gente consiga ter, né? Você conseguir encontrar um mundo quântico, um multiverso e todas essas questões que tem por O trás. próprio Flash, né? A série lá da Netflix, Flash, trabalha um pouco sobre física quântica. E multiverso também, E né? Por multiverso causa da também. velocidade. Então, quando você atinge um nível de velocidade maior que o Sol, você talvez consiga voltar à onda, né? São teorias físicas, mas nunca se sabe, né? Se um dia conseguiremos. Tomara que consigamos, né? Porque é algo bem interessante ali. Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto de software, senão a gente começa a falar de outros assuntos e a gente acaba se estendendo muito. Posso fazer uma pergunta aqui pro professor, Francisco? Claro, claro. Pro Michel, ele é um engenheiro de software. Qual que é a diferença entre um engenheiro e um programador? Qual que é a função de um programador? Qual que é a função do engenheiro, que tem essa diferença aí também para os nossos alunos compreenderem? Dependendo do tamanho da empresa, das equipes, os papéis se confundem. Então você acaba fazendo os dois. Mas em empresas maiores, como que funciona? Você tem equipes de desenvolvimento. E nessas equipes vão ter diferentes tipos de programadores. Vai ter o programador que só vai criar aquela interface, onde você cria a tela, por exemplo.
vai ter o programador que vai criar só aquela parte que roda por trás, ou seja, onde vai ser salvo os dados, onde vai ser feito toda a parte computacional para, sei lá, quem já usou um chatbot, né, para conversar com a operadora telefônica. Então, tudo isso tem um software que fica executando e fica tentando entender o que você escreveu. Isso roda em outro local. Então, tem vários tipos de programadores. Então, o programador normalmente é quem escreve o código. Vamos chamar assim. Quem escreve o código. E o engenheiro é quem pensa esse código. Quem vai conversar com o usuário, que é quem tem a necessidade, ou o cliente, traz isso para dentro da empresa, traduz isso para a equipe, para ela saber o que tem que desenvolver, e depois volta lá para o cliente e faz a validação disso. Então, todo esse processo, documentação, a parte mais gerencial. Eu diria, então, que a engenharia de software é algo mais assim. Tem a questão, você é um engenheiro, você tem que projetar o teu software, mas também você gerencia toda a equipe, todo o processo, custo, tempo, tudo isso. Então é algo muito mais que exige um perfil mais gerencial do que programador. O programador pode ser uma pessoa... Normalmente as empresas pedem perfis que sejam comunicativos e que consigam trabalhar em equipe, porque nenhum software bom, grande, é feito sozinho. Falando um pouquinho disso, de o que as empresas pedem, né? Você já teve algumas experiências aí, então, inclusive, é legal a gente comentar com os nossos alunos que, além de engenheiro de software, você é professor universitário, também tem uma empresa que fala um pouquinho aí dessa engenharia, que você vai poder comentar aqui um pouquinho conosco, mas falando um pouquinho de processo seletivo. Você já passou por alguns, inclusive você comentou antes sobre a Google, né? Que você já fez aí uma... A Meta, né? Que é no Facebook. Para Meta, né? Uhum. Meta, desculpa, né? Google. Você fez ali um processo de seleção já, né? Para talvez ingressar na empresa. Mas como que funciona? O que é exigido? O que eles pedem? Como que é esse processo seletivo dessas grandes empresas, talvez as multinacionais que a gente está de olho aí? As nossas referências, né? E inclusive essas empresas são referências para contratações em empresas brasileiras. Então, as empresas brasileiras, elas, de certa forma, usam um modelo parecido. Se inspiram nesse modelo, porque é um modelo que funciona, internacional, enfim. Então, ele começa com uma conversa sobre o teu perfil. Então, eles vão fazer uma análise da tua personalidade, da tua experiência. Obviamente que se você ainda não tem experiência, você vai ter que, pelo menos, explicar o que você já sabe, né, de programação, onde você estudou, esse tipo de coisa. Passando essa fase, aí você começa a ter uma prova mais técnica. Aí a prova é programação, depende muito da vaga que você quer. Aí aquela programação específica do que você vai trabalhar. Tá? Algumas empresas te dão um tempo e um material para você estudar, e outras não. É aquela a vaga naquela área, então você subentende-se que você deveria conhecer o todo. Mas a maioria dessas grandes empresas, elas vão te dar uma linha por onde você vai ter que estudar para chegar lá. Mas aí é importante você conhecer do inglês, é importante você saber se apresentar, você saber conversar, você saber expressar aquilo que você quer também. Existe uma questão comentada nessa área de linguagem de programação. Como que funciona? Eu escutei até uma vez que a programação ela é composta por número 1 e por número 0. Isso procede? Como é que funciona? Porque imagina você vendo o número 1 e 0 o tempo todo, como é que se acha no meio disso? As primeiras máquinas de calcular mecânicas já eram assim. Era ligado ou desligado. Aí vieram válvulas, né? Quem quiser outro filme, o Jogo da Imitação, acho que é Alan Turing. É isso. Aí também ele usou, aí já era algo mais elétrico, né? Mas é o precursor da arquitetura moderna de computadores, é a máquina de Alan Turing até hoje, inclusive nos nossos celulares. Desculpa a pergunta. Eu te perguntei sobre linguagem de programação, sim, sobre os números 1 e 0. Então, o que é aquelas válvulas, aquelas componentes eletrônicos? Zeros e uns. Então, qualquer número, qualquer letra, qualquer palavra, qualquer imagem digital é 0 e 1. Mas o que
que significa o 0 e o 1? O 0 é desligado e E um um ligado. Então, uma sequência de desligados com alguns ligados no meio significa alguma coisa. Por exemplo, números tem lá uma sequência de 8 dígitos ligados e desligados, que significa número 1, número 2, número 3. O computador entende assim. Porque o computador é um sistema eletrônico, e todo sistema eletrônico é assim que funciona, né? E aí a questão da programação existe em vários níveis. Inicialmente, tem aqui na nossa cidade, por exemplo, empresários, né? Tem aqui a empresa Concisanet, por exemplo, que alguns dos seus sócios, eles programavam computadores com cartão perfurado. Então, ao invés de você digitar no teclado, você furava o cartão e o furo significaria 1, por exemplo. E o local que não estava furado significaria 0. E aí se programava assim. Aí foi evoluindo as linguagens de programação. Hoje, as linguagens são ditas de alto nível. Então, você consegue programar com um nível mais próximo da linguagem natural, da linguagem do ser humano. E ainda, a maioria, existe o que a gente chama de frameworks, que facilitam ainda mais. Você não precisa escrever tudo na linguagem, porque algumas partes já estão escritas. Então, você pega aquele código e utiliza no teu software. Software para celular, você não vai escrever todo o software para você criar um botão, quando clica no botão, o que faz? Não, já está pré-pronto. Você só customiza, só configura aquilo. Legal, muito interessante. Para pessoas que são leigas, fica dando um chute no cérebro, né? Não é algo muito fácil da gente entender, não. Porque quando falo de codificação, realmente é algo mais complicado. E eu gostaria de te perguntar, hoje em dia, as empresas elas usam muito de software. Por exemplo, o Excel é um software, né? Todas essas questões que a gente usa dentro de computadores. Mas tem algum software ou talvez algum sistema, algo que venha para mudar o mundo, alguma tecnologia que você acha que vai surgir, que pode chegar aí no mercado e dar um boom, né? Aí na forma que a gente vê o mercado mesmo, vê o mundo como um todo. Sim. Então tem toda a questão do metaverso, que eu não vou voltar lá, né? Mas é um exemplo. Hoje a gente vê que para tudo quer se criar um aplicativo. Sim. Certo? Para emagrecimento, enfim, para você tudo, né? Controlar, monitorar suas atividades físicas. Então, eu vejo que aplicativos ainda vão surgir muitos específicos, poucos deles bons e o resto, né, que vão ser o potencial baixo e acaba não usando. Mas isso é normal, né? E a questão de aprendizagem de máquina é algo que vai ainda evoluir muito, inteligência artificial, não a ponto dos filmes de ficção que eles vão tomar conta, tá? Há conversas, né? Mas enfim, você não chega a criar algo que seja inteligente o suficiente para ser autossuficiente, né? Enfim. Então, essa questão de inteligência artificial. Até hoje, você, como eu falei antes dos chatbots, né? Você entra na tua operadora telefônica, no WhatsApp, ou mesmo no provedor de internet, você não fala mais com um ser humano. Você fala com um chatbot, com um robô que fica te respondendo, entendendo o que você está escrevendo e tentando te dar as respostas. Só depois, se você não conseguir, é que ele te leva para um ser humano. Então, eu vejo que essa vai ser a grande sacada. As tecnologias online, enfim, e você acabar não saindo mais de casa, a pandemia também potencializou isso. Aqui mesmo, na nossa cidade, a gente vê vários aplicativos de mobilidade urbana, vários aplicativos de entrega de comida, e mesmo entregas para lojas, farmácias, supermercados. Então, isso vai ser o futuro. Inclusive, na Europa, existem empresas, em Amsterdã, eu estive lá em 2021, existem empresas só para entrega de supermercados. Eles não têm supermercados físicos. Eles têm os caminhãozinhos deles, alguns autônomos, que vão andando. Outras empresas entregam só de bicicleta, porque lá a bicicleta é um meio de transporte bem comum. Mas, enfim, você só compra online. Você não vai na loja. E assim, por um preço compatível do mercado. Legal. Então, essa mobilidade, né, essa facilidade, né, a tecnologia, eu creio que vai facilitar muito a nossa vida ainda. E até essa questão de médicos, né? Não vai substituir o médico, mas vai permitir que o médico te dê um diagnóstico muito mais preciso.
Você pega uma imagem lá de um raio-x, por exemplo, de uma ultrassonografia, e o software consegue identificar, sei lá, um tumor, alguma coisa nesse sentido, e já dá um feedback para o médico, quem vai te dar a resposta final, né? O ser humano, no caso. Inclusive, falando um pouquinho da robótica, essa questão dos robôs na telemedicina também é algo extraordinário, né? Inclusive, a gente teve uma médica aqui na instituição esses tempos atrás, né, faz o quê? Uns 2 meses, mais ou menos, que a Vitória esteve aqui com a gente, e ela comentou um pouquinho sobre isso, né? Sobre os robôs, né? A tecnologia implementada na área de medicina. Então, antigamente, você tinha que fazer um corte gigantesco numa pessoa para você tirar um tumorzinho desse tamanho. Hoje em dia, você vai lá com uma micro agulha ou algo nesse sentido, uma canaleta, né? Você coloca, faz um micro corte, tira aquilo, um pontinho, resolvido, né? Só que, claro, tudo isso custa muito hoje em dia, né? A tecnologia, pelo fato dela estar lá no iniciozinho, ainda ela está com esse custo alto, mas tomara que aí, em pouco tempo a gente já tenha acesso a isso com uma maior tranquilidade, né? E, inclusive, no Brasil também já está sendo, não sei se já foi autorizado, está sendo autorizado para você fazer operações cirúrgicas A longa distância, né? Na verdade, eu escutei sobre isso, mas o único probleminha que tinha ali era o delay, né? De Internet, tempo, a internet. nossa infraestrutura na internet. Por causa que a internet ela ainda tem aquele delay, ou seja, o movimento teu que você faz aqui demora algum tempinho, né? Milésimos de segundos às vezes, mas já é algo que impacta, né? Para chegar esse movimento que você fez aqui demora para chegar lá onde está o teu paciente. Isso pode atrapalhar ali, né? Então, quando tiver essa correção do delay, vai ser algo que vai ser rotineiro, né? Acredito eu, claro, com a implementação da tecnologia e tudo mais. Até você falou ali da inteligência artificial antes, né? Me fez lembrar daquela série O 100, não sei se vocês já assistiram. Tem toda a questão da arca, né? O pessoal sai da Terra, eles ficam na órbita da Terra em uma arca, que eles chamam, né? Ou seja, foi mandado as pessoas para aquela civilização, eles se reproduziram lá, e depois de 100 anos eles voltam para a Terra para encontrar como a Terra estava, né? Porque passaram por quase uma extinção, realmente. Eles se salvaram só por causa da tecnologia que fizeram isso. E aí lá na quarta temporada, mais ou menos, a gente descobre o que tinha causado essa quase extinção da humanidade, que era uma inteligência artificial, né? Daí tem toda a história lá. Então, você acredita que a inteligência artificial não vai nos matar futuramente? Não? Espero que não. Esperamos que não. Inclusive, tem um vídeo do Elon Musk falando um pouquinho disso, né? Ele é meio receoso, pelo que eu percebi, assim. Só que, às vezes, a gente pega as traduções por isso que é importante a gente saber inglês, né? Porque a gente já escuta da fonte, porque ele realmente falou. Às vezes, a tradução muda um pouquinho e a gente já não pega o que é realmente falado, né? Mas, pelo que eu entendi lá da tradução dele, ele tem um pouquinho de receio, né? da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela vem para, na teoria, né? Ela vem para ela ser o mais próximo possível da humanidade. E se a gente pegar um computador e um cérebro humano, quem que é o mais inteligente, né? Os processamentos no computador são muito mais rápidos do que nós. Então, a probabilidade pode existir, né? Se tudo acontecer aí, conforme aconteceu lá na série, né? Esperamos que não. Tá longe. Tá longe. Mas se for para vir para um lado positivo, que venha, né? E sempre vai haver, né, uma regulamentação, tanto do uso disso e tal, né? Então, acho que a gente sempre vai estar no controle, né? Tomara que sim. Porque tem gente que tem esse medo de a gente perder o controle das máquinas, né? Mas eu acho que tem que ser algo muito tecnológico, uma inteligência artificial que a gente não tem. Uma inteligência artificial, de fato, a gente não tem, né? A gente tem os robôs que são mais tecnológicos. É o que a gente chama de aprendizagem de máquina. Ou seja, a máquina aprende aquilo que você pede para ela aprender. Então, aprenda a reconhecer, por exemplo, que você digitou "Olá, bom dia", que é uma saudação. Ele vai te responder com bom dia, boa tarde, ou boa noite, ou algo assim. Sim, ela é programada para isso, né? Então, tá dentro do nosso controle. Pelo menos é isso que a gente eu creio nisso, no controle da máquina eu não creio. Não? Entendi. Mas que bom, então, que a gente tem aí um engenheiro para contar um pouquinho mais a fundo dessas coisas que a gente vê por aí. E falando um pouquinho da questão dos estudantes, porque a gente tem muitos estudantes nossos que são jovens e que querem, assim como você, talvez se tornar um engenheiro de software. Claro que você tem toda uma carreira bem estabelecida, são anos e anos de trabalho, de estudo, né? Porque a gente sabe que a área da universidade não é algo simples, né? Demanda muito tempo de estudo e dedicação. Mas o que você indicaria para os nossos alunos
que querem seguir nessa área, não sei se tem um perfil, se você diria que tem um perfil específico para um engenheiro de software, mas dicas e algo relacionado para esses alunos que querem ingressar nessa área. Então, hoje tem vários tipos de vagas nesse. Uhum. E é um mercado que está super aquecido. Se você falar inglês, você vai trabalhar aqui no Brasil, vai receber em dólares, em euros, em libras. Então, tem muitos conhecidos meus que trabalham para empresas de fora, da Austrália, da Holanda, enfim, né? Então, tem vários tipos de perfis. Aí você pode procurar isso, existem sites, por exemplo, tem o Glassdoor, né, que seria a porta de vidro, e tem o LinkedIn também. Tem o LinkedIn que você pode procurar vagas lá, né? Então, normalmente as pessoas começam a entrar no mercado de trabalho, elas vão criar um perfil no LinkedIn, que é uma rede para negócios, né? E lá dentro do LinkedIn, você consegue ver as vagas que estão sendo ofertadas, tanto no Brasil como no exterior. E dentro dessas vagas tem as qualificações exigidas. Normalmente não exige graduação. Então a graduação ela é importante, a gente comentava antes também, para ela te dar um embasamento, para você ter uma visão mais genérica, um entendimento mais crítico dessa tecnologia. Mas você também consegue trabalhar nessas áreas obviamente sem se formar, porque não é não é uma profissão igual ao médico que você tem que ter um diploma. Então lá dentro tem essas formações. Então se você fizer um curso, se você fizer uma faculdade nessa área, é sempre bom vocês buscarem esse conhecimento, essa lista de técnicas que vocês precisam conhecer e aí fazer cursos, né, para essas vagas, né? Então, não sei, talvez a própria Visual tenha cursos nesse sentido, ou então existe a Lure, existem outras empresas que também te dão esses cursos, né? Então, você sempre vai fazer aquele caminho mais burocrático, digamos assim, dentro da universidade, mas com ramificações conforme o que você quer ser dentro da tua área. Aqui na instituição a gente tem um curso voltado para essa área, inclusive talvez tenha alunos aqui desse curso que estejam super antenados aqui na nossa conversa. Uma pergunta que eu estou aqui segurando para fazer mais para o final, que é algo bem interessante, é sobre a Dark Web. Não sei se tem muito conhecimento sobre a Dark Web, mas é algo que desperta muita curiosidade nossa, né? A gente sabe que lá tem a web normal, onde a gente tem o Google, né, as demais possibilidades ali de pesquisa. E existe uma dita chamada Dark Web, né, que seria uma web um pouquinho mais profunda. E aí teriam todas aquelas questões que a gente escuta algumas mitologias por aí. Como que funciona a Dark Web? Realmente não tem ninguém ali cuidando daquilo? Pode ser feito? É um país sem lei? Como é que funciona a Dark Web? Sempre há uma forma de você monitorar isso, né? Então, Polícia Federal, enfim, eles têm softwares para chegar em até um certo nível. Mas é muito difícil de você seguir algo que rola na Dark Web. Por quê? Existe o que se chama rede privada lá dentro. Então, é uma rede entre dois computadores com criptografia. Então, tudo que trafega ali você não consegue ler, a não ser que você seja o outro computador a quem está destinado isso. E aí, às vezes não é nem dois computadores, são centenas de computadores. Vai de um para outro, de outro para outro, partes, enfim, faz diferentes caminhos. Então, é realmente algo muito difícil de se chegar. Mas, o que acontece? Normalmente, chega-se a um crime, por exemplo, mas isso é claro, precisaria ser um perito da Polícia Federal, por exemplo, para falar disso, enfim, da Polícia Civil, ou do GAECO, enfim. Chega a ser um crime por descuido, muitas vezes, de quem está praticando o crime, né? Então, você sempre vai deixar um rastro, como se diz, né? Mesmo na Dark Web. Que legal. Inclusive, a gente tem os nossos alunos aqui da perícia criminal assistindo, né? Talvez eles... Só de necrópsia, talvez um assunto legal pra gente trazer aí, né? Um perito criminal especialista nessa parte. Identificação de crimes cibernéticos, né? Que é comentado bastante aí na área. Quando sempre que você está acessando aí o teu celular, teu computador, você tem um IP lá, né? Claro. E esse IP está sendo jogado. Como é que é essa? Pode explicar melhor o professor, eu acho, né? Quando você
O aparelhinho, digamos assim, da tua casa na internet, quando você sai dele, vai ter um IP. Então o mundo vai enxergar o teu computador por aquele IP. Que é Aí uma identidade, né? se você, por exemplo, tudo que você fizer na internet, o provedor de internet, por lei, é obrigado a deixar registrado. Se você acessou o site youtube.com, o YouTube tem que deixar registrado por um período de tempo, não sei qual é, que você, aquele IP acessou o YouTube a tal dia, a tal hora. Então tudo é registrado. Mas, como que funciona? As pessoas saem desse IP e fazem uma conexão com outro IP que está, sei lá, lá na Arábia Saudita. Aí eles vão acessar daquele IP da Arábia Saudita. E milhões de pessoas estão acessando daquele IP da Arábia Saudita. E às vezes, naquele país, e não estou dizendo que a Arábia Saudita é assim, não há essa lei de saber o que o IP acessou. Entendeu? Então você não vai saber quem é que acessou, o que aquele IP acessou. Então assim, é difícil explicar em poucas palavras, mas você Uma forma acaba de acessando, triangularização. você cria um túnel, digamos assim, da tua máquina para uma máquina em outro local do mundo, e aí esse túnel a partir daquele túnel você vai acessar o que você quiser. Que aí abre aquelas brechas que a gente vê para tráfico de órgãos, para Exato. todos aqueles crimes que muitas vezes são comentados lá, né? Enfim, existem vários tipos de violência que estão dentro da Dark Web, né? Então, até é indicado para que não acessem, né? Por mais que seja um canal muito difícil de ser acessado, não é simplesmente eu sair daqui, agora eu vou acessar a Dark Web. Não é assim que funciona, né? Tem toda uma dificuldade por trás, mas por mais que sejam pessoas que tenham conhecimento dessas áreas, que não acessem, né? Porque você pode encontrar qualquer coisa lá. Não tem uma regra específica de não. Por exemplo, hoje a gente entra no Facebook. O Facebook tem regras de privacidade que você não pode postar algo violento lá, ou ofender alguém, o Instagram também, Twitter. Agora, quando se fala de Dark Web, essas regras não existem, né? Você pode fazer todas essas questões lá, que dificilmente você será pego, a não ser que tenha um perito criminal aí, que entre em uma investigação criminal, que tenha toda uma, né, todo esse processo policial por trás, e dificilmente, como você falou, dificilmente vai encontrar pelo rastro, né, que não é deixado ali em relação a essa pesquisa. Mas é algo muito interessante para ser aprofundado, porque é um assunto que traz muita curiosidade para nós, né? Pelo fato de não ser falado por aí, né? Não é um assunto que comumente a gente comenta. Mais alguma pergunta aí, Josimar? Livros. Dica de livros, professor, para quem gosta dessa área, quem quer se aprofundar nessa área, talvez entrar nessa área. Eu não tenho lá meus 18 anos, estou lá no meu ensino médio, mas eu gosto dessa área. Algum livro assim que possa despertar o interesse dos alunos para que eles possam já meio que conhecendo? Livros de ficção científica. Então, a maioria das pessoas que trabalha com isso, pesquisa sobre isso, acabam se aprofundando em livros, né? Agora não lembro assim qual que seria o melhor livro para você pesquisar. Tem um livro do Asimonov, acho que é o nome do autor, ele é russo, que fala um pouco sobre robótica, sobre o papel do software. Tem aquele livro 1984, que fala um pouco do futuro. Então esses livros assim são bem legais para a gente tentar entender o porquê, como, as ideias, né, dessas pessoas, como seria no futuro. E aí tem vários livros técnicos, né? Mas aí esses seriam mais, dependem muito da área, né? Nessa área de software tem alguns que eu tenho lá na minha prateleira que são assim, as empresas cobram e tal, mas aí depende muito da área. Então também não tem o código limpo, arquitetura limpa, várias coisas assim, vários livros de alguns profissionais da área mesmo, né? Certo. Outra questão também. As linguagens. A gente sabe que tem dentro da área da programação, nessa área, tem várias linguagens de programação, né? Poderia falar um pouquinho sobre as linguagens e um pouquinho sobre cada uma delas? Sim. Normalmente, se você for fazer uma entrevista de emprego, eles não vão te cobrar a linguagem X ou Y, né? Então, hoje, a gente ensina muito usando a linguagem Java, que é uma linguagem, muitos já não gostam muito do Java, né? Porque é pesado e tudo mais. Aí tem derivações do Java, tem o Python, né? Também,
principalmente na parte científica, a gente usa muito Python, que é uma linguagem um pouco mais descolada, vamos falar assim. E aí existem os frameworks para desenvolvimento de aplicativos. Por exemplo, existem Ionic, Angular, React, tem vários tipos de linguagens, né? Então, assim, por isso que eles não cobram que a pessoa seja muito boa em uma linguagem X, né? Você sabendo a lógica de programação, você sabendo a parte de algoritmos e tal, que vocês vão aprender num curso de qualquer curso da área da computação, você depois consegue migrar para outra linguagem com uma certa facilidade. Show de bola. Mais alguma? Então, os nossos alunos, se quiserem ir comentando, aí eu estou acompanhando por aqui. Por enquanto, eu não tenho perguntas aqui, só comentários. Então, se quiserem perguntar algo específico, a gente tem um doutor aqui para responder, né? Não é qualquer pessoa, tem muito conhecimento aqui para compartilhar. Mas vou deixar aqui um tempinho para vocês perguntarem, porque eu quero fazer mais uma pergunta. Antes, a gente comentou sobre a pandemia, e a gente sabe que foram quase 2 anos, voz tá ruim, quase 2 anos de pessoas estudando em EAD, né? E naquele momento, infelizmente, nós não estávamos preparados para isso. O EAD ele é muito bom, inclusive são milhares de pessoas que estudam no EAD, é um modelo que funciona muito bem, porém, os professores universitários, professores de escola não estavam preparados para isso, porque não é simples, vou fazer um Meet aqui e vou te ensinar. Não é assim que funciona, e foi uma coisa que atrapalhou muito aos alunos das universidades e das escolas. Qual que é a tua visão enquanto professor universitário, que é uma pessoa ligada à tecnologia, que vivenciou isso lá durante a pandemia? Como que foi isso? E como que aconteceu? Como que foi o impacto nos alunos? Então, no começo, inclusive, eu era daquela onda contra, né? Que não devia se esperar para depois voltar ao presencial e tal. Uhum. E aí depois a gente acabou, né? Vendo que a pandemia exigiu isso da gente, né? Que a gente fosse para esse lado. Mas um pouco da minha visão naquele momento era porque, como você falou, nós não estávamos preparados. E, enfim, mas tudo aconteceu do nada e eu creio que foi algo muito benéfico a gente ter conseguido formar, inclusive, alunos, né, em EAD. O cara lá ganhando o chapéuzinho no EAD, porque não teve cerimônia física. E foi necessário, né, para toda a situação mundial que a gente viveu. Houveram algumas perdas, sim. Primeiro, porque o professor não sabia muito usar não só a tecnologia, sim, mas usar do ambiente virtual para transmitir o conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, hoje, muitos já pensam em estratégias usando o ambiente virtual. Inclusive na universidade. Você pensa, não, vamos fazer uma prova online. Vamos criar conteúdos que você tem lá paralelos, muito mais pessoas muitas vezes. Eu mesmo utilizo conteúdos que eu criei durante a pandemia para que meus alunos possam estudar além da sala de aula. Esse podcast é um caso, né? Então, inclusive dentro da Universidade Tecnológica em Curitiba, existe o professor Adolfo, que ele trabalha muito com essa questão de podcast. Tá? Então, ele traz essa questão de engenharia de software e tal. Ele traz pessoas muito boas, né? Muito melhores do que eu, inclusive, para falar disso, sabe? E é aquilo que a gente falava antes. Eu vejo, a minha visão é que no futuro as universidades elas vão migrar pelo menos para o modelo semipresencial. Às vezes não por vontade da universidade, mas por uma demanda que vem do perfil desses jovens, enfim, que estão antenados, ligados à tecnologia, na sua maioria, né? A gente sabe que também muitos sofreram porque não tinham acesso, não tinham computador, não tinha internet boa, enfim. É toda uma questão que é importante também, se for migrado algo para esse sentido, que hajam políticas públicas que melhorem essa infraestrutura, para começar a infraestrutura da internet e tal, acesso, acessibilidade, tudo isso, né? E são realidades, como você comentou, né?
Por exemplo, existem pessoas que não tiveram acesso à tecnologia por questão social, né? Agora, tiveram outras pessoas que não tiveram um aprendizado bom por falta de interesse, porque estavam lá deitados dormindo. Agora, existem pessoas que talvez não tiveram acesso de um professor de qualidade. São realidades e realidades, né? Exato. Cada um experienciou de alguma forma. Eu, particularmente, eu tive 2 anos, quase 2 anos, 1 ano e meio da minha graduação no formato de ensino à distância. E eu vi uma diferença muito grande do ensino à distância que a gente teve, que é o tradicional, do ensino à distância que nós oferecemos aqui na nossa instituição, né? A gente oferece aqui para os nossos alunos o ensino à distância assistido, que é a nossa grande diferença, né? A gente dá assistência para os alunos, porque na minha época mesmo, às vezes eu mandava, professora, eu estou com dúvida em tal coisa, que é normal, a gente está aprendendo, vai ter dúvida, né, no conteúdo. Estou lá com dúvida de tal questão. A professora estava com um e-mail, né, recebia o e-mail, mas não abriu o e-mail não notificava, ia ver no outro dia, até ir me responder. Não era síncrono, né? Era uma Nossa, eu já tinha conversação muito. perdido a linha de raciocínio, né? E é diferente do que a gente oferece para os nossos alunos. O nosso EAD foi pensado justamente nisso, para o aluno não perder aquela linha de raciocínio. Então, hoje a gente oferece um ensino à distância assistido com resposta de no máximo 5 minutos da pergunta do aluno. Perguntou, em 5 minutos você tem a tua resposta dos nossos Que é aquela coisa que vocês estão preparados, porque Sim. vocês se modelaram, Sim, enfim, foi pensaram pensado, né? nesse Então essa é a colocamos- grande diferença do EAD tradicional, em que o professor demora horas, dias Sim. para te responder, e o EAD é assistido, o professor está ali te acompanhando, de fato, se preocupando com o teu aprendizado, né? E colocamos também, inclusive, sábado, domingo e feriado. A gente É. trabalha direto. Das 8 da manhã até as 22 da noite. Uhum. O aluno perguntou, estudou dentro desse horário, ele tem a sua resposta em torno de 5 minutos. Legal. Então é uma realidade diferente Sim. já do EAD tradicional. E é aquela questão, se a gente tivesse uma implementação desse tipo, talvez o aprendizado fosse até melhor. Porque imagina, lá na sala de aula, você como professor vai saber dizer isso. Quantos alunos teus talvez não levantam a mão e falam, professor, eu estou com dúvida por vergonha. A minha dúvida talvez seja besta, né? Que é uma coisa que a gente tem, é humano isso, a gente ter medo de se expor, né? Então, isso não tem no nosso EAD, porque o aluno vai te perguntar por mensagem, o professor nem vai te conhecer, nem vai ver tua cara, né? Então, é algo que facilita bastante. Até o próprio processo de aprendizagem, né? Eu fiz faculdade presencial e também já fiz no EAD. Por exemplo, às vezes tem aquele aluno que tem mais dificuldade para compreender o conteúdo, mas o professor não vai conseguir ficar repetindo o tempo todo para que aquele aluno, no seu processo de aprendizagem, consiga receber aquele Exato. conhecimento. Já no nosso EAD assistir, não, ele pode assistir a aula quantas vezes quiser, pode voltar, pode reassistir, ele pode ler o material, pode ficar com calma. Então ele vai demorar o tempo necessário que vai contemplar o processo de aprendizagem daquele aluno. E depois também tem que passar por avaliação, por testes, para ver se realmente ele conseguiu aprender. Inclusive, se um dia vocês trouxerem o professor Welton, que eu comentei, que trabalha com essa questão de análise facial, é algo que talvez vocês, inclusive, no futuro consigam, com a webcam, olhar para a cara da pessoa e dizer, ela tem cara de que não está entendendo, e fazer o processo inverso, sabe? Dizer, você está com dificuldade em tal conteúdo, ou algo assim, sabe? Então a gente sempre consegue melhorar. Isso vai ser algo inovador, porque o aluno você tá dando alguma coisa, você não Tá dormindo, né? Tá realmente. Ó, Camila Brandão, nossa aluna aqui, pediu para o professor responder uma questão para nós. Ela está falando um pouquinho sobre o mundo de hoje em relação ao mundo corporativo e depois dessa pandemia, com a experiência nossa, como que a tecnologia contribuiu para a perspectiva da sua vida real e também para a vida comunicativa. E isso te prejudicou em alguma coisa em relação ali a esse momento pandêmico, com a tecnologia, prejudicou, ajudou? Como é que foi isso? Um abraço aí para Camila Brandão, que é nossa aluna. Com certeza a tecnologia encurtou um monte de caminhos, né? Então a gente às vezes ficava 3, 4 meses sem ir na minha mãe, que mora a 100 quilômetros daqui. Mas a gente conversava quase todo dia. Então a tecnologia ajudou muito nisso. E principalmente nessa questão de comunicação remota, eu vejo que ela vem ajudando até hoje. Hoje eu faço pesquisa com professores de fora do país, inclusive, o mesmo aqui, mas de outras cidades, sem precisar estar lá. E antigamente, ou antes da pandemia, havia uma certa restrição quanto a isso, né? Eles pensam, mas não funciona, é ruim, precisa estar aqui presencial, a gente precisa se reunir. Mas a gente vê que hoje isso funciona.
Inclusive nas empresas de software, a maioria dos cargos hoje são abertos de forma remota. E muitos, assim, pelo menos no Brasil, o pessoal não está mais querendo ir presencial. Aqui é tranquilo, é uma cidade pequena, você pega o teu carro, em 10 minutos você está no teu trabalho. Mas imagine em São Paulo, Rio de Janeiro, cidades grandes, tem que pegar metrô, 2 ônibus para chegar. O risco que você corre, né? Exato. O tempo que você gasta. Inclusive lá na nossa imersão, no X-Business em Cascavel, que a gente esteve essa semana, a gente estava com uma advogada, lá ela tem 5 empresas, ela tem muito know-how, e ela comentou comigo, ela falou assim, olha, hoje em dia a objeção de estudo é o oposto. Antigamente a gente via o pessoal falando, não, eu não quero fazer o EAD não funciona. Já agora a gente escuta, não, eu não quero fazer o presencial, porque o presencial vai me dar transtorno de deslocamento, de gasto de gasolina, de tempo que eu vou ter que dedicar saindo de casa. Porque é todo o processo, não é só você abrir o computador e tá ali tua aula. Tu vai sair, tu vai se arrumar, primeiramente, porque a gente tem toda essa questão de social, de se vestir para a sociedade, né? Vai se arrumar, vai sair de casa, vai pegar o carro, vai pegar o ônibus, alguma coisa, vai chegar lá, chegar com um minutinho de antecedência. Então tem todo o processo que a gente encurta, como você mesmo falou, né? Então essa objeção, ela mudou a narrativa, né? Hoje em dia é o oposto. E que bom que está sendo assim, porque isso facilita muito esses O processos. acesso também se torna um pouco mais barato, né? Mais Por barato exemplo, também, Exato. realmente. você vai fazer numa faculdade. Lá você vai ter que pagar um professor para ir presencialmente. Uhum. Lá você tem um espaço, você tem que manter aquele espaço. Água, luz, Aí vem água, internet. luz, toda a limpeza, a organização. Então, tudo isso gera custo também. Então, hoje o acesso ao conhecimento ele está muito mais fácil do que antigamente. Antigamente, para a pessoa ter acesso ao conhecimento, sim. Eu andava 5, 10 quilômetros para ter acesso para ir na aula. Era do interior. É engraçado escutar o pessoal mais antigo contar que atravessava rio, pegava canoa, né? E a gente, é uma coisa que não é realidade nossa, né? Até a gente brinca um pouquinho, né, com esse pessoal, falar, no teu tempo eu pegava até cavalo. Mas hoje em dia realmente tem esse estreitamento ali, um encurtamento, né? Que é bem cômodo para nós, né? Então ajuda, realmente ajuda bastante. E toda essa questão, né, nem ele falou, de custo e tal, isso é real, né? Aí, enfim, obviamente que você precisa de uma equipe grande, você precisa de conhecimentos específicos, mas o professor, ele é mais um intermediador, né? Isso não é eu que estou dizendo, né? Filósofos, pensadores da educação, né? Pensaram já nessa ideia do mediador. E hoje, mais do que nunca, é uma realidade. Porque você chega assim, tá, qual que é o perfil que você quer chegar profissionalmente? Eu quero ser, sei lá, um líder de equipe de desenvolvimento de software. Legal, então você vai seguir esse caminho aqui, faz esse curso extra. E todo esse conteúdo, ele está disponível já. E tem muita variedade, conteúdo bom, conteúdo ruim, disponíveis, alguns até de graça, né? Sim, então tem. A era tecnológica ela traz conhecimento muito fácil para nós. Claro, tem que tomar aquele cuidado, que nem você falou, né? Porque assim como vem fácil, às vezes vem algo que não seja filtrado, né? Exato. Justamente a questão da tecnologia traz fake news, traz inverdades, né? Então, claro que tem que ter esse cuidado. Mas como você mesmo falou, o conhecimento está aí com uma maior facilidade para nós. E a gente tem que aproveitar disso, né? Para se formar e cada vez ter mais conhecimento. Uhum. Temos mais alguma colocação? Dos alunos, não. Acho que já vamos nos encaminhando para o final, né? Tem uma pergunta, então, para finalizar. Não sei se a Fran vai ter mais alguma pergunta depois. Alguma dica, por exemplo, aos nossos alunos que querem empreender? Vamos pensar assim que você gosta bastante dessa área. Como vocês já perceberam, pessoal, hoje não precisa ter uma faculdade para você trabalhar como programador. Então é uma questão que é bem legal para vocês aí. Não precisa ter faculdade. Então, eu conheço uma pessoa lá aqui de Realeza mesmo, que com 9 anos começou a programar. Começou a estudar com 9 anos e coloca muita gente que às vezes tem um bom conhecimento, ou seja, tem mais conhecimento que pessoas que fizeram faculdade. Então a questão de programação hoje em dia vai muito de você, muito do seu interesse em você pesquisar, em você realmente se dedicar àquilo que você quer. Alguma dica para pessoas que querem empreender nessa área? O que eles podem procurar? Por onde que eles devem começar? Como é que poderia ser essa questão para esses alunos aí? Eu vou falar um pouco da nossa realidade, né? Aqui em Francisco Beltrão e do Paraná em si, que tem investido bastante, né, nessa questão de fomento
para novas ideias inovadoras. Então, se você tem uma ideia inovadora, normalmente o Sebrae, enfim, Câmara de Comércio, enfim, dependendo muito da cidade, vai te ajudar a chegar lá no final, né? Pelo menos financeiramente, vai te dar um auxílio, um fomento, né, para você chegar lá no final. Mas essa questão de empreendimento é uma visão mais empresarial, né? Então, normalmente a pessoa identifica uma necessidade e, obviamente, não vai ser de graça que ele vai criar a solução para aquela necessidade. Então, você vai precisar de pessoas que financiem essa tua ideia. É o que eu falo, às vezes, para alguns alunos. Professor, tem uma ideia legal do aplicativo para nós fazer. Aí eu falo, né? A ideia eu sempre tenho bastante ideia. Mas você precisa de recurso para empreender, né? E precisa principalmente de perseverança. Eu acho, assim, eu nunca tive um sucesso como empreendedor, mas eu vejo de pessoas próximas que tiveram sucesso que é preciso ter perseverança. Obviamente não adianta você pensar em algo mirabolante ou algo muito simples, precisa ser algo que vai impactar a vida das pessoas ou que vai trazer uma comodidade para a vida das pessoas, principalmente na área de tecnologias, mas você precisa ter perseverança e traçar um plano. Porque às vezes a pessoa também estuda matemática, estuda geografia, filosofia e computação, mas não traça um plano, né? Eu quero chegar em tal local. Então, tanto para a vida quanto para o negócio, você precisa de um projeto. E a engenharia de software, inclusive, a gente trabalha gerenciamento de projetos. Então, tudo é um projeto, né? E a empresa, eu vejo que não é diferente, né? Mas as pessoas acham que é fácil você ser empreendedor. Sim, você criar um negócio CNPJ é fácil. Mas você manter esse negócio girando não é fácil. Aí vem uma pandemia e acaba com toda a tua lógica de negócios, né? Que aí, quando você tem que se reinventar constantemente, Exato. né? Então, acho que seria uma pessoa aí que tem que ter uma certa criatividade e uma certa persistência, né? Persistência e muita vontade. Vontade também, né? E motivação diária, né? Porque é aquela coisa que às vezes você desanima, às vezes você pensa, mas o que eu tô fazendo? Isso aqui não tá dando dinheiro. Mas lá na frente... Nem tudo é fácil, né? Não ser imediatista, né? Exato. Querendo ou não, a gente vive numa sociedade imediatista, a gente quer tudo para ontem, e isso tem relação com a tecnologia também, né? Porque antigamente, esses tempos atrás, eu escutei essa conversa, que esses tempos atrás a gente enviava um documento para um escritório, para algum lugar, a gente esperava dias para a pessoa assinar ou para te dar um retorno por ligação. Agora a gente manda uma mensagem no WhatsApp, que é uma mensagem de 1 minuto, né? Se a pessoa não responde, liga lá na ligada do WhatsApp só para dar uma acordada na pessoa, ou me responde, oi, interrogação, né? Então é um imediatismo, a gente parece que não tem mais aquela paciência de esperar. Ao mesmo tempo que isso é bom, às vezes também dá uma prejudicadinha ali, né? Na questão ali de não ter um retorno financeiro tão rápido, colocou um projeto em prática e não retornou financeiramente. E aí a pessoa começa a entrar... Às vezes nunca vai dar certo. Também. Pode ser que nunca dê certo. E aí você vai ter que mudar o teu projeto ou fazer algo novo. E os grandes casos de sucesso normalmente são assim, né? Por quê? Porque é uma ideia... Esses grandes casos de sucesso são ideias muito inovadoras. E quem que acredita numa ideia inovadora? E aí o cara vai, fracassa várias vezes, né? Mas até que um dia ele consegue, né? Ter sucesso. Eu acho que se a gente tiver perseverança e tal, e é uma coisa e suporte financeiro, né? Também o financeiro é importante. E é uma coisa que a gente sempre comenta, né? São muitas pessoas que faliram empresas, que hoje são grandes empresários, são multimilionários, mas passaram por esse processo de falência, né? E aprenderam com isso. Aprenderam. Essa é a questão. A gente tem que aprender com os nossos erros. E não errar sempre a mesma coisa. Exatamente. Mas é isso aí, foi muito legal, né? O conhecimento que a gente adquiriu hoje. Espero que os alunos tenham gostado. Acredito que tenham gostado, porque é a área deles, eles adoram tecnologia, pelo fato de serem mais jovens. Mas, claro, temos alguns alunos que não são tão jovens, aí também estão acompanhando a gente, né? Mas eu sempre falo que a juventude está na nossa cabeça, então se considerem incluso aí na área de jovens. E a gente finaliza o nosso podcast de hoje. Gostaria de mandar um abraço para os nossos alunos que estão nos assistindo e também para o Alex Brennan, que fez esse network, né? E me apresentou o professor
Michel e fez com que ele fizesse a presença ilustre dele aqui no nosso podcast. Agradecer a você também por ter participado hoje, foi de grande valia que você se fez presente, trouxe todo esse teu conhecimento, todo esse teu know-how, né? Que foi muito legal para nós hoje. A gente traz as pessoas aqui para conhecer um pouquinho da história, vocês falarem um pouco sobre o conhecimento de vocês, o que vocês fazem, para motivar os alunos, motivar as pessoas que às vezes estão ali capenhando, né? Às vezes precisa de aquela pessoa faz isso, então ela se inspira naquilo. Você, pelo que eu percebi, é uma pessoa que trabalha bastante na faculdade, né? Um professor, então você veste a camisa, porque senão não teria feito um graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Então você é uma pessoa que se dedica realmente àquilo que você faz. E a gente precisa de pessoas assim hoje, que realmente identificou aquilo que gosta, mergulha de cabeça e vai fundo, que você vai ter dificuldades, mas vai ter, com certeza vai ser feliz, né, naquilo que você está fazendo. Você se sente realizado. Que é meio que um clichê, né? Mas enfim, as pessoas falam que se você faz aquilo que você gosta, você nunca vai estar trabalhando, né? Você vai estar sempre... E realmente, tecnologia é algo que eu gosto, ensinar algo que eu gosto, programar algo que eu gosto, por isso que a gente criou essa empresa também, para pequenos projetos. Né? Show de bola. E a gente deixa o convite estendido, né? Com certeza. Para mais pessoas lá da UTF, para que possam vir aqui falar um pouquinho sobre a história, falar um pouquinho sobre os empreendimentos que estão fazendo ali dentro, né? Que é importante, né? E alguns alunos também, porque Claro. assim a gente motiva outras pessoas. A gente pretende futuramente trazer algum jovem inspirado na área gamer, né? Que é algo que é muito importante no mundo atual. E na área de robótica, acredito que você tem alunos aí voltados para essa. Se tiverem alunos ou professores aí, a gente está aberto a convites para virem participar e trazerem os conhecimentos deles aqui. Nós também estamos lá de portas abertas. Nosso curso agora de sistemas de informação e tal. E justamente para fazer esse caminho inverso, sabe? Vir para cá, vocês virem para lá às vezes, né? Até levar esses cursos extras para quem está lá na graduação também. Sim, né? que é muito importante. Está aí para somar, fazer com que a sociedade evolua também. Com certeza. A educação é a única coisa que ninguém tira de nós, né? Essa frase é muito clichê, mas é muito valiosa. Então, a gente tem que focar muito na nossa educação. Com certeza. Finalizamos por hoje, então. Então é isso aí. Reforçando, então, muito obrigado, Michel. E um abraço para os nossos alunos até sábado, né? Sábado nós temos podcast novamente. Então já anota aí na nossa agenda. Quarta-feira que vem também tem podcast. Até lá!